Olá, amados, Pai do Senhor, tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo para o canal. Hoje o vídeo será diferente, amados. A gente vem falando nesses últimos dias, né, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Qual é a linha de pensamento dessas correntes de interpretação com relação ao arrebatamento da igreja, se os crentes separados irão ficar, não é, para poder sofrer na grande tribulação, ou se a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, no dia da angústia de Jacó. Então, se você não assistiu, né, nossos vídeos, eu convido a você a assistir. É muito importante você saber desses fatos, destes assuntos reais que irão acontecer. São assuntos para o futuro, mas um futuro que já indica ser breve, né, pelos acontecimentos que estão a se realizar no nosso país e no mundo. Hoje nós iremos nos desviar um pouco, né? Iríamos tratar hoje sobre a grande tribulação, né? Sobre a natureza da grande tribulação, mas lendo, não é, uma apostila, me veio à memória um assunto também importante, não é, no seio da igreja, né, para a membresia, para todos os crentes, que é falar sobre a mordomia cristã. Nós já trouxemos algumas doutrinas em alguns cultos da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, onde sou membro e presbítero desta igreja. E a gente trouxe alguns ensinamentos com relação à mordomia cristã. E então eu senti no coração de falar, não é, sobre este assunto assaz importante, que é pouco comentado nas congregações, não é? Principalmente, meus irmãos, no estudo da mordomia cristã. A mordomia no tempo, que muitos crentes não sabem, não é verdade, dividir o seu tempo, ou aproveitar o tempo que ele tem, não é, para o serviço e também para a adoração a Deus. Então existe a mordomia no tempo, não é? Existe a mordomia nos dízimos, nas ofertas, existe a mordomia na família, existe a mordomia cristã dos bens materiais, existe a mordomia, né, dos bens espirituais. É um assunto, um estudo vastíssimo que corrobora com o nosso conhecimento, e a partir disto a gente começa a entender os propósitos de Deus na mordomia, porque além de servos que somos, nós somos também mordomos, não é verdade? Então, queremos tratar hoje num assunto importantíssimo que nós vemos que muitos têm errado feio, têm cometido deslizes, e o cometimento desses deslizes cometido acarreta fatos graves na vida material e também espiritual, que é a mordomia na família. A mordomia na família. Há muitos, não é, que só quer a obra de Deus, só quer impressionar o pastor, impressionar, fazer e deixa a família de lado, deixa filho de lado, deixa a esposa de lado. E
com relação a isso, tem ocorrido, né, muitos pedidos de divórcios, presbíteros, né, as esposas pedindo divórcios, evangelistas pedindo divórcio, as esposas, né, acabando com o ministério do obreiro, por falta de conhecimento deste obreiro, por querer impressionar o pastor. Nós não estamos aqui para impressionar pastor, eu mesmo não estou aqui para impressionar o meu pastor. Eu estou aqui para impressionar a Deus e fazer a obra com sabedoria, para que Deus mostre ao pastor aquilo que eu estou fazendo. E só assim alcançaremos graus elevados diante de Deus e diante do ministério. Porque existe sim a chamada do homem e existe a chamada de Deus, não é? E bom é a chamada de Deus, porque a chamada dos homens, na verdade, às vezes acarreta trabalho. Às vezes o homem não tem chamada para tal função, e aquele presidente coloca, e aquele obreiro, ao invés de ajuntar, ele espalha. Ao invés de abraçar, não é? Ele empurra. Ao invés de aconselhar, ele lança ira. Não é? Existe isto, é o fato. Né? Então, há pastores que esposas estão pedindo divórcio. Grandes convenções aqui do Recife, né? Tem pastores aí que só quer saber da obra, viajar. A esposa fica em casa, não tem um tempo para a esposa, não tem um tempo para o filho, para a família, não tem um lazer para a família. É só o pastor e a igreja, o pastor presidente e a igreja. É só para impressionar o pastor e a família. A esposa não aguenta, a família não aguenta, o que é que faz? O divórcio. E por incrível que pareça, a bendita, né, a esposa tem toda a razão, porque o pastor não quer saber dela, quer saber da igreja e de surpreender o seu pastor. Mas a esposa e a família ficam de lado, ok? Hoje, esse nosso vídeo para o canal é mais eu vou dizer que é uma aula. Não é uma aula sobre a mordomia na família e uma orientação, né, para que eu, você, nós possamos ver pontos através deste vídeo, e nestes pontos fazermos uma reflexão para saber aonde erramos e aonde acertamos. Aonde acertamos, nós damos glória, e aonde nós erramos, a gente vai corrigir. Para quê? Para que a gente acerte, para que acertemos nos nossos erros, para que não venhamos cometer. Porque nós vamos ver aqui, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo, ele fala com relação ao crente, ao obreiro, que só quer saber da obra, impressionar e deixa a família de lado. Veja o que é que Paulo ele fala. Paulo ele vai de forma, né, os irmãos não entenderam, né? De forma brusca, chama a atenção mesmo. Paulo chega a chamar esse obreiro de infiel, pior do que um ímpio. Daí depois eu ter uma ideia, não é verdade? Como o obreiro, este obreiro que só quer saber de obra, impressionar, né? Para o apóstolo Paulo, este obreiro, ele é pior do que um infiel, uma pessoa que não conhece. Amém? Pois bem, eu quero compartilhar com vocês um texto como base, um texto base na palavra do Senhor, que está em Josué, livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Versículo 15, Josué capítulo 24, versículo 15. Eu tenho que fazer um óculos para mim, que isso aqui, ó, para eu meus irmãos, glória a Deus. Tá remendado com fita durex. Ajuda. Os irmãos, orem por mim. Eu quero também agradecer a todos vocês. Já chegamos a 100 inscritos. Deus abençoe você, né? Que continue conosco. Estamos rumos a 200, não é, inscritos. Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais,
que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Pois bem, amados, hoje nós iremos sair daquela rotina, né, de assuntos escatológicos que nós vínhamos, né, meditando, nós vínhamos refletindo, né, sobre se a igreja passará pela grande tribulação, né, uma introdução sobre teologia, né, triunidade e trindade. Depois falamos sobre a trindade, um vídeo, também depois sobre a triunidade, muitos esclarecimentos com relação a esta doutrina excepcional e maravilhosa. Depois nós começamos a falar, né, sobre o pré-tribulacionismo, né, a corrente de interpretação, a linha de pensamento pré-tribulacionista, né? Depois falamos sobre o pós-tribulacionismo. Depois falamos um vídeo, não é, a posição, não é, a nossa posição com relação à corrente de interpretação pré-tribulacionista. Depois falamos, né, vamos falar, né, hoje não falamos mais. Nós vamos falar sobre a mordomia cristã. Vamos sair um pouco dessa ala escatológica e vamos falar um pouco sobre mordomia cristã. E hoje nós vamos falar sobre mordomia na família, não é, como nós falamos na introdução. Então, amados, nós sabemos que a família, né, é a primeira instituição criada por Deus, não é? Por a família ser a primeira instituição criada por Deus, ela é a nossa primeira igreja, tá certo? Então, como a família é a primeira instituição criada por Deus, ela é a nossa primeira igreja, ok, irmãos? Então, por ela ser a nossa primeira igreja, nós devemos amorosamente, irmãos, zelar por esta família, por esta primeira igreja, que é a nossa família, ok? Pois bem, então, a família, amados, ela é a base da nossa vivência. É nela, na família, né, que todos nós nascemos, é nela que nós nos criamos, e dela, por toda a nossa vida, iremos depender. Mesmo casados, a gente somos dependentes da nossa família. Então, todo este processo, irmãos, todo este processo de zelo, né, de nascença, de criar-se, de dependência, todo este processo é o plano de Deus revelado desde o livro de Gênesis. Desde o livro de Gênesis, esse plano é revelado a todos os homens. E a gente vê isso nas Escrituras, na sua palavra, que a família, ela é tão importante, irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele classifica de o homem. Quando eu digo homem, eu falo o homem cristão. Não vou falar do ímpio, porque o ímpio não tem esclarecimento destas coisas de Deus, de zelar. E às vezes o ímpio tem mais conhecimento do que o crente, porque há tantas pessoas aí que não é evangélica, que cuida bem da família mais do que um crente. Então, o apóstolo Paulo, ele classifica, não é verdade, a tal obreiro que não procede bem com a família, que não tem a família como a sua primeira igreja, que não tem a família como um projeto de Deus, né? Como pior que o infiel, que dela não cuida. Eu quero ler esse texto com você, na primeira carta de Paulo
a Timóteo, a seu filho na fé Timóteo, cartas pastorais, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Veja o que é que o apóstolo Paulo ele diz aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja a posição que Paulo ele coloca o crente, não é, que não cuida bem da sua família. Então, para Paulo, este é pior, meus irmãos, do que um infiel que não cuida bem da família. Então, o que é família? Como nós poderemos definir, né, este termo família? O dicionário traz, não é, termos, não é, sobre família. Então, a família, meus irmãos, não é um grupo, não é, de pessoas rivais. Não é? A família não é um grupo de pessoas alheia aos seus próprios interesses ou interessado numa coisa do outro. A família não tem a família ela não tem interesse nas coisas umas das outras. Então, o termo família não é um grupo de pessoas rivais que competem uma com a outra, que têm interesses umas nas outras. Quando a gente fala de família, né, a gente fala em termos de unidade. Então, família é um conjunto de todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Na família tem proteção. Todos que vivem no mesmo teto, eles têm proteção, tem dependência, tudo isto sob o dono da casa ou o chefe, que por muitas vezes as escrituras, a palavra de Deus chama estes chefes de donos de casa de sacerdotes do lar. Então, a família, não é, o chefe da casa, qual é o interesse do chefe da casa? O que ele visa? Ele visa o bem-estar de todos que estão dentro daquele lar, que compõem a família, que compõem o seio daquela família. Então, uma família que vive um bem-estar é uma família que se comunica. Ok, amados? Ok, pessoal? Uma família que vive com bem-estar, uma família rival, ela não se comunica. Ok, pessoal? Mas uma família que vive sob o bem-estar, na proteção de um chefe, ao qual ele rege de forma perfeita, né? Há uma comunicação entre ambos, não é? Há um amor entre ambos. Nesta família há uma comunicação. Nesta família há pessoas que se amam. Nesta família há pessoas que se ajudam. Concorda comigo, pessoal? Pois bem, toda essa vivência, não é, exige, não é, o uso de uma aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto, a bem do perfeito e contínuo ajustamento entre os membros da família e destes para com Deus. Porque se não houver uma união entre a família, como haverá uma união com Deus? Me diga, uma família desajustada, que tem interesse umas nos negócios dos outros, uma guerra, uma união, como uma pessoa, como uma família dessa, ela pode viver numa paz com o seu Deus? De forma nenhuma, ok, pessoal? Pois bem, então, meus irmãos, a família, no plano eterno de Deus, não pode deixar de existir.
Não pode. Hoje, para a sociedade, né, a família não é mais constituída, não é, de sexos opostos. Não é? Eles mudaram até, não é, a definição, não é, do termo família com relação, por causa disto. Não é? Porque no plano de Deus, não é, a família não pode deixar de existir. Deus não fez homem com homem. Deus não fez mulher com mulher. Então, Deus, quando formou no seu plano eterno a família e pôs, não é, antes de Deus estabelecer, não é, o casamento entre homem e mulher, antes, não é, de Deus formar essas pessoas de sexos opostos, antes da família existir, Deus ele instituiu o casamento. Vou repetir. No plano eterno de Deus, quando Deus formou o homem e formou a mulher, antes da família ser formada, ser projeto de Deus, ser a primeira igreja, houve uma instituição que foi o casamento feito por Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele confirma, não é, este projeto de Deus, este plano da instituição do casamento, que foi um plano perfeito. Todos os planos que Deus faz é um plano perfeito. Então Jesus, no Novo Testamento, ele confirma, não é, esta instituição original, esta instituição que é legal, de um casamento homem e mulher, de sexos opostos. Então, Jesus ele fala conforme a lei e diz, né, no Evangelho de Mateus capítulo 19, vocês podem ver essa referência, Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, e também Gênesis capítulo 2, versículo 24. Você vê que antes da formação da família, houve essa instituição do casamento. Então, Jesus confirma a legalidade na lei de Deus, que a família, para existir, tem que haver um casamento. Ok? Estão me entendendo, pessoal? Pois bem. Na mordomia, pessoal, não é, por exemplo, na origem, né, da família, descrita no livro de Gênesis, né, capítulo 1, versículo 28, relata a partir do homem e da mulher que Deus estabeleceu a família, em Gênesis 1 e 28. Então, essa instituição, ela é tão importante diante de Deus, irmão, o casamento, para os irmãos terem ideia, é tão importante, para muito hoje o casamento não tem o menor significado. Não, para a sociedade só basta se ajuntar. Se ajuntou, não precisa ir para cartório, não precisa cerimônia religiosa. Hoje, o casamento que a sociedade está a oferecer à população é um contrato. Nesse contrato, não é de tantos anos ou tantos meses. O casal é que diz, nós queremos casar por tantos meses. Se não der certo, a gente separa. A sociedade quer, não é, extinguir o plano e projeto de Deus para o casamento, como instituição divina. Hoje a sociedade não, só é se ajuntar. E a gente vê hoje, pessoal, essa proliferação, né, esta fornicação, este adultério correndo a solto e menosprezando, não é, uma confirmação da lei divina instituída para a família, que é o casamento. Então, meus irmãos, a instituição, não é, do casamento é tão importante diante de Deus, meus irmãos, que quando Deus criou o casamento, Deus criou antes do Estado ser formado, antes que o Estado fosse formado, antes que o país fosse formado, antes que uma nação fosse formada, a instituição, o casamento já existia, não é? Antes mesmo, irmão, antes mesmo da igreja ser formada, não é?
que a primeira igreja a ser formada é a família. Mas antes da igreja ser formada, tem que haver o quê? A instituição casamento. Ok, pessoal? Pois bem, que a gente falou aqui, que a primeira instituição religiosa instituída por Deus é a família. Mas que para isto acontecer, tem que haver primeiro o quê? A instituição do casamento. Porque fora disso é fornicação e adultério. Não é? Uma vez me perguntaram, disse, me mostre no livro de Gênesis que Deus, não casou Adão e Eva. Oh, meu Deus do céu, me ajude, irmão. Tá, Gênesis 1:28. Antes de haver a família, houve essa instituição. O casamento. Gênesis 1:28, 2:24. Aí você vai ver que Deus não faz nada de forma desorganizada. A instituição é conforme a lei de Deus. E é um projeto. É um plano de Deus para a família. Mas primeiro tem que haver a instituição casamento. Ok, pessoal? Pois bem. Então, na mordomia, meus irmãos, na mordomia cristã, há princípios, né, que regem o casamento cristão. E o princípio que rege o casamento cristão é a monogamia. Um homem e uma mulher. Deus formou um homem para uma mulher. Ok, meus irmãos? Pois bem. Então, meus irmãos, a igreja local, ela deve, meus irmãos, incentivar os irmãos a praticarem a mordomia cristã. A igreja local, né, ela precisa ter as prioridades corretas na vida. Então, a igreja ela precisa ensinar os irmãos a ter prioridades corretas na vida. E que normalmente há muitos crentes, meus irmãos, e até mesmo pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos da igreja, que priorizam a segunda ordem. Tem uma ordem que eles priorizam. A primeira ordem, Deus. Aí, segundo, igreja. Terceiro, vem esposa. Quarto, vem o filho. Aí eu quero perguntar aqui a você, qual é o equívoco nesta ordem que eles priorizam? Como deve ser? Será que a forma que eles priorizam está correta? Primeiro Deus, depois igreja, depois esposa, depois filho. O filho fica por último, a esposa fica por terceiro, a igreja fica por segundo e Deus fica por primeiro. Será que esta ordem pela qual pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, né, e todos aqueles que trabalham, têm uma função na casa de Deus, na casa do Senhor, priorizam, será que está correta? Pois bem, eu quero dizer aqui, meus irmãos, que esta forma que esses obreiros eles priorizam não é a forma correta. Está errada. Está errada. A única forma prioritária que está correta aí, nesta fórmula que a gente colocou, é Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. Mas as demais estão erradas. Se os obreiros priorizam desta forma, pode ficar certo que o divórcio está certo. Que a esposa irá pedir o divórcio. Porque ele prioriza Deus, corretíssimo. Deus tem que ser em primeiro lugar. Em segundo, a igreja. Então, se ele é segundo a igreja, ele vai querer só igreja. Veja que em terceiro lugar está a esposa e quarto filho. Então, ele deixa a família, que tem que ser a sua primeira igreja, por último. E Paulo orientou isso no capítulo 5, versículo 8, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ok, pessoal? Pois bem. Então, como o irmão Luciano, nós temos que priorizar corretamente a nossa vida, regrada conforme a economia de Deus. Quando a gente fala em economia, a gente fala em plano, no plano de Deus. Então, meus irmãos, o plano correto, a forma correta de priorizar
a nossa vida é, primeiro, Deus. Segundo, não é a esposa, sua própria vida, digo. Que o cristão, ele tem que cuidar de si mesmo. Então, primeiro, Deus. Segundo, a sua própria vida. Terceiro, a esposa. Porque Paulo escreve no capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo 25 por diante. Entendam, pessoal, sobre isto aí. Se nós não amarmos a nossa esposa como a nós mesmos, como iremos amar a igreja? Como iremos doar-se para ela? Tem que entender Efésios 5, capítulo 5, versículo 25. Aí primeiro Deus. Segundo nós mesmos, nós temos que priorizar a nossa vida. Terceiro, a esposa. Quarto, o filho. E por último vem quem? A igreja. Esta é a ordem correta, meus irmãos. Pessoal, estão me entendendo? É desta forma que nós devemos priorizar a nossa vida. Adorar primeiro a Deus. Depois nós temos que cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Aí, esposa, amá-la, respeitá-la. Não é? Irmão Luciano, olha, pastor, eu tirei hoje para ficar com minha família. O senhor entende, né? O senhor me entende, pastor? Deus abençoe o senhor, meu pastor. Irmão Luciano, meu pastor, olha, hoje eu, conversando com minha esposa, eu vou para o parque com a minha esposa e meus filhos. Vou tirar este dia. O senhor me entende, né, pastor? Mas não. Irmão Luciano, tá certo, pastor. Eu vou. Irmão Luciano, tá certo, pastor. Eu vou. A esposa, filho, vamos sair? Vou não, porque o pastor precisa de mim. Vou não, que o pastor me pediu. Vou não, que o pastor me mandou. Vou não, porque o pastor mandou para o interior. O pastor mandou para ali, mandou para ali. E a família? E a esposa? A esposa vai entender que o pastor e a igreja é mais importante do que ela e o filho. Quer dizer, para ela, a esposa, a igreja é mais importante. Aí qual é a consequência disso, infiel? O divórcio. E nós vemos, eu falei aqui, grandes convenções aqui em Recife, aonde o seu presidente pede, não é, coloca um jugo muito pesado na vida desse pastor, e esse pastor infiel, porque para Deus ele não é fiel, ele é infiel porque Paulo julga. Eu não estou julgando não, é a palavra que diz que este não sabe administrar a casa. Ele pode muito dizer assim, pastor, olha, eu tirei esse tempo para a família. Eu tirei esse tempo hoje eu vou sair com minha esposa e meus filhos, nós vamos para um parque. Vamos para Dois Irmãos, vamos para o Cida Trindade, vamos para o Parque Santana, vamos ao Parque da Jaqueira, vamos fazer um piquenique, eu e minha família. Pastor, eu tirei um dia para andar na beira-mar com minha família, respirar a água do mar, a maresia e etc e tal. Pastor, eu tirei este dia para jantar com minha esposa, para sair para um restaurante com meus filhos, comer uma pizza, etc, etc, etc. Coloca um jugo desigual, a esposa vê que o pastor, que o esposo prioriza mais a igreja e deixa ela de lado, chega cansado, não procura a esposa sexualmente, deixa a esposa... Irmão, pelo amor de Deus, pastor, presta atenção na tua família. Quando Deus instituiu a família, pastor, ele formou a primeira igreja após o casamento. A família é a sua primeira igreja. Veja a sua igreja, pastor, pelo amor de Deus, que é a sua família. Eu sei que você recebe o salário da igreja, mas com tudo isso não quer dizer que você deve deixar o seu pastor colocar um jugo que você não pode carregar. Estão me entendendo, pessoal? É isso que ocorre. Como eu vi muitos agora aí, pastor fulano de tal, a esposa não aguentou, pediu divórcio. E o pastor da igreja teve que ir atrás da esposa para pedir para ela voltar. Porque ela não aguenta. E qual é a esposa que aguenta? Me digam aí vocês. A minha esposa quando... E ela vai ouvir, ela vai ver esse vídeo que ela é inscrita no meu canal. Ela vai ver, ela vai ouvir. Ela vai assistir. Né? Eu tiro tempo, saio com ela. Vamos jantar. Meus filhos já são tudo de maior. Né? A gente sai.
passeia, vai para Beira-Mar, a Orla de Boa Viagem, Olinda, ela gosta muito ali de Janga Pau Amarelo, a gente sai caminhando por ali, tomando sorvete, para numa barraca daquela, pede um peixe com a Coca-Cola, às vezes uma carne de sol com batata fritas, não é? Quando o pastor precisa de mim, irmão Luciano, pastor, hoje eu tirei o dia para ficar com a família, o senhor me compreende, né? É a minha primeira igreja, e Paulo me orienta, não é? Tá aqui, 1 Timóteo 5:8, eu vou ler para você, pastor, aqui ó, 5:8, de 1 Timóteo, aqui ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, os seus aí é a família. Ou eu estou interpretando errado, pastor? Estou interpretando errado as escrituras? Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a sua fé. Olha só, quantos pastores, irmãos, estão fazendo de maneira errada. E o seu presidente não quer saber, não. E o seu presidente não quer estar nem aí. Né? Negou a sua fé. Aí Paulo diz, e é pior do que o infiel. Pois bem, irmão, é difícil, né? A gente falar isso aí, mas a gente tem que falar, irmão. Eu tenho que falar. Então, esta é a ordem que eu, como presbítero da igreja, tenho que priorizar. Quando o pastor me pede, como o evangelista Leonildo, responsável pela igreja de Maranguape, me convidou para dar culto de doutrina hoje lá em Maranguape 2, eu analiso se eu posso. Eu analiso se eu posso. Aí eu disse a ele, eu posso, pastor, eu estarei aí. E comuniquei a minha esposa, disse, minha filha, o pastor Leonildo me pediu para trazer um culto de doutrina em Maranguape. Você precisa falar com a irmã Solange. Ela disse, a gente vai, filho. Mas essas filhas, eu estava pensando em ir contigo. Imediatamente eu mandei uma mensagem para ele, pastor, infelizmente não vou poder ir não. Eu tenho que ver primeiro a família, a minha esposa, porque o meu ministério sem ela é inválido. Eu sou um infiel e um irresponsável pela minha igreja, que é a minha casa. Primeiro eu tenho que ver a minha casa, a minha igreja, cuidar da minha igreja, casa. Depois a casa de Deus. Porque se eu não cuido bem da minha casa, que é a minha igreja, como eu vou cuidar da casa de Deus, irmão? Que é uma grande família. Me diga, uma big family, em inglês. Me diga. Fica difícil. Eu vou cuidar da igreja conforme eu cuido da minha família. De forma infiel. Às vezes eu ganho almas, né? Ganho as famílias. Mas a minha família está desmoronando. Não ganho. Deixo de lado. Não deixo de priorizá-la. Concordam comigo? Tá certo, pessoal? É isso que muitos não entendem. Eu nunca vi numa convenção que eu fiz parte, a grande convenção em Pernambuco, o pastor presidente falar. Ele falou em mordomia, mas nesta área aí ele não falou, não interpretou não, de forma nenhuma. Eu fiquei só analisando, né? Eu fiquei só analisando, porque a gente não pode falar não, a gente não pode não ir lá e falar não, que ele não aceita não. Não aceita, né? Pois bem. Então, é esta a ordem bíblica. Não é? É esta ordem que nós devemos priorizar. Deus, nós mesmos, a esposa, os filhos e por último a igreja. Ok, irmão? É este o projeto de Deus. Mas alguém pode você pode me dizer, né? Eu vou fazer uma pergunta por você. Você pode deixar nos comentários aí embaixo que nós responderemos, não é? Que nós responderemos. Você pode até me dizer, mas irmão Luciano, mas presbítero, não está escrito na Bíblia que nós devemos priorizar o reino de Deus? Está escrito? Está escrito. 6:33, se não estiver enganado, de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está corretíssimo. Você está correto. Nós devemos sim priorizar o reino de Deus. Mas a gente tem que entender, irmãos,
A gente não deve pegar um contexto, o texto fora do contexto e aplicar. Dizer, não, a gente tem que priorizar o reino. O reino é mais importante. E a família? Aí o que eu estou dizendo. Entretanto, na verdade, dentro da economia divina, quando eu falo economia, eu uso a expressão que, traduzida, significa plano. Dentro do plano divino, na verdade, há uma hierarquia, né, muito clara para que a mordomia com a família, né, seja plenamente, né, atendida, tenha a atenção. Então, a palavra de Deus, né, diz que se alguém não cuida, né, da sua família, como ela cuidará, né, da família de Deus? Aí vejam o que é que Paulo, né, fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Assim. Vou ler o versículo 2. Diz assim. Aqui. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, mais contencioso, não avarento. Aí diz, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Por quê? Aí Paulo diz, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então tem muitos que não sabem governar a sua casa e estão na frente de igrejas, irmãos. Entendeu, pessoal? A situação. E não ensinam a forma correta a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Nós temos que zelar pela família. Zele pela sua família. Né? Tire um tempo para a família, para sair com os filhos, com a esposa. Se seus filhos forem de maior, sua esposa, que é sua companheira. Vá passear, vá para um parque, vá jantar, vá para uma pizzaria, pare numa beira de uma praia, coma algo com ela, né? Inspire aquele ar, né, do mar, traga uma nova visão, cuide da sua esposa, da família que é a sua primeira igreja. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Que Deus abençoe a sua família, né? Que Deus continue ajudando a você, obreiro. Cuide da esposa em nome de Jesus Cristo, porque assim você não está apto a cuidar de nada da casa de Deus. Ok? Deus abençoe. A paz do Senhor.